Então, estou aqui vendo várias perguntinhas que você aí de casa manda pra gente. Olha essa. Quero saber se é pecado fazer coito interrompido e por quê. Primeiro, o que é esse coito interrompido? Por que acontece em situações? O que é exatamente? O coito interrompido é uma atividade de evitação de filhos. É um método contraceptivo pouco funcional. Geralmente as pessoas acabam engravidando, né, quando usam esse método, que consiste no quê? O homem e a mulher têm a relação sexual e quando o homem sente que ele está para ejacular, ele retira o pênis da vagina da mulher e ejacula fora. Na verdade, por que é um método falho? Porque mesmo num líquido que passa antes pelo canal da uretra, que já faz a lubrificação dessa uretra, né, antes de vir o sêmen, já contém ali alguns espermatozoides e isso geralmente não dá certo. Então o homem não percebe esse líquido lubrificante, então acaba engravidando. Agora, em relação à questão de pecado, a Bíblia tem uma história que é sobre Onã, que é relacionado com Tamar, que era a nora de Judá, que foi casada com Selá e que depois foi casada com Onã e que, pela lei do levirato, que era uma lei que dizia que o irmão que casasse com a viúva do irmão deveria manter a descendência para o irmão, dando filhos a essa mulher, ele não quis cumprir essa lei, Onã, e ele praticava coito interrompido. Na Bíblia, o que fica claro é que Deus reprovou essa atitude por ser uma quebra da lei do levirato, não especificamente por ser um coito interrompido. Então também não há uma referência onde a gente possa dizer, né, é pecado ou não é. A única referência é essa, mas a razão eu já disse qual seria. Se a gente pensar, por exemplo, né, no desperdício de sêmen, né, que seria talvez aí a preocupação que tivesse aí por trás, isso então inviabilizaria o uso, por exemplo, de qualquer método de barreira, né, como a camisinha, né, o diafragma, que são métodos contraceptivos que realmente você impede o aproveitamento do sêmen. E se a gente for pensar, na vida de uma pessoa adulta, quantas relações sexuais essa pessoa teve, né? Contando que ela inicia aí a vida sexual por volta dos seus 20 e poucos anos, até os seus 50, 60 anos, ela já deve ter tido aí entre 2.500, 3.000 relações sexuais. E quantos filhos que nasceram dessas relações, né? Verdade. Às vezes nenhum. Então o sexo ele não foi dado apenas para a procriação, ele foi dado também para o prazer conjugal. Ok, quantidade grande, né? 3 mil. Darley, sou casada há 4 anos, não estou trabalhando, meu marido tem um período de trabalho curto e não temos filho. Acho ele um homem atraente, tenho vontade de fazer amor com ele, no entanto tenho dificuldades no sexo durante alguns dias, tenho muita vontade, sinto muito desejo por ele, porém na hora H não sei o que acontece, eu não consigo ter satisfação no momento da penetração. Desejo, na hora não rola. Porém, algo que me preocupa, sinto prazer, chego ao orgasmo apenas quando fazemos sexo oral, ou seja, ele em mim. Não sei se é uma atitude certa, mas é a única maneira que consigo. Me sinto culpada por isso. Eu me lembro até de uma fala sua em um dos programas, você dizendo assim, o problema é justamente quando você só alcança o prazer daquele jeito. Se relaciona com algo aqui semelhante também? Provavelmente essa mulher, pela fala dela, a penetração tem trazido algum incômodo para ele. Talvez uma dor, né, uma dispareunia, que seria dor no ato sexual, que ela realmente perde o conforto, acaba perdendo provavelmente a excitação, e isso acaba de prazeroso se tornando alguma coisa inconveniente. O que será que ela não citou, hein? Provavelmente eu acho que ela deve ter muita tensão na hora da penetração. Veja, as mulheres, elas foram programadas para realmente guardar a virgindade, né, enfim. E quando uma mulher, mesmo que se case e que se diga assim para ela, né, na noite de núpcias, olha, a partir de agora você já pode fazer sexo tranquilamente. Estou falando para grupos mais religiosos que têm isso como um princípio. Na verdade, ela se liberou teoricamente, né, convencionalmente, mas a liberação não veio aqui. Porque a liberação para sexo, ela começa aqui na mente da pessoa. Então, às vezes, ela traz esse resquício, né, desse não pode, de sempre evitar a penetração. Então, ela precisaria trabalhar na terapia para ver o que realmente está acontecendo. Eu não acho que é um problema,
você ter a satisfação, né, com o sexo oral ou com outras carícias. Mas provavelmente para esse marido, porque para os homens a penetração é uma coisa muito importante, provavelmente para esse marido vai fazer falta. E muitas mulheres, às vezes, se sentem também mais realizadas quando elas conseguem ter um intercurso sexual completo. Então, acho que é alguma coisa que ela pode investigar aí para ver como ela pode melhorar nesse sentido. O cigarro diminui a vontade de sexo nas mulheres? O cigarro, ele tem alguns comprometimentos na sexualidade, só que não vai ser imediato assim, né? Diminui simplesmente a vontade de uma hora para outra. Ele vai atuar naquelas etapas da excitação, do platô, né, do orgasmo. Então, ele compromete um pouco aquelas respostas sexuais. Tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher, como outras drogas, como o álcool. Se você pegar a cocaína, por exemplo, é extremamente danificadora para os homens. Quer dizer, um homem que faz uso de cocaína não vai conseguir ter relações sexuais, vai ser muito mais difícil. Né? Homens que são alcoólatras ou mulheres também, o álcool também tem o álcool. O álcool, isso? Ele começa dando um estado de excitação inicial, mas depois ele tem um efeito inibidor mesmo, né? Que ele é depressor do sistema nervoso, então ele acaba comprometendo essas vias nervosas que participam da atividade sexual. Existem alimentos que estão ligados ao aumento do desejo, da libido? Os afrodisíacos, Os afrodisíacos, né? Ovo de codorna, guaraná. Olha, ainda que existam esses alimentos, né? Eu acho que tudo passa pela questão relacional. Porque às vezes as pessoas querem fazer uso desses alimentos para que tenham um maior desempenho, quando na verdade o que elas precisam é de um outro despertar. Né? Você colocar esse poder simplesmente no alimento é algo muito... Seria muito fácil, né? Não acredito que seja... A gente só estaria mandando aqui para o pessoal as receitinhas e tinha muita coisa resolvida. Agora, é engraçado, porque quando você faz experimento, por exemplo, com medicação mesmo, outro dia eu estava lendo um estudo que era uma medicação que se dava um placebo. Quer dizer, o que é um placebo? É uma medicação que ele é bem parecido com o original, só que não tem o princípio ativo. Então, geralmente, essas pesquisas são feitas assim. Há um grupo experimental, você ministra realmente o medicamento, e há um grupo controle, você dá o placebo. As pessoas, só de saberem que estavam tomando porque para elas é dito, é uma medicação que aumenta o desejo sexual. Elas aumentavam em 100% o seu desejo sexual. Então, tá tudo aqui, né? O guaraná em pó, o ovo de codorna, é tudo realmente a nossa cabeça, a importância que você vai dar para aquilo. Então não somos nós que vamos dizer não funciona. Se a pessoa acreditar... Se o placebo funcionou... Exatamente, se a pessoa acreditar e botar a sua convicção, pode ser que ela... Mas ciência sobre isso não diz nada. Não, você não tem muitos estudos ligados a essa questão de afrodisíacos a ponto de mudar completamente o desejo da pessoa. Quer dizer, uma pessoa que não tem desejo passa a ter, não. Ok, vamos a mais uma pergunta. Perdi o programa que foi explicado. Bom, quero dizer para você que se perdeu algum programa, você pode visitar o nosso blog. Aparece aí o endereço no seu vídeo. Vai lá, acessa, todos os programas estão disponíveis. Você acompanha, comenta, faz perguntas, está lá. Mas vamos aqui então trazer de volta este tema. Qual tema? Sexo anal. Quem escreveu diz assim, poderia me dar um resumo sobre o que foi dito do ponto de vista, no entendimento de vocês sobre sexo anal? Então, sexo anal já é uma coisa em que a Bíblia traz bastante clareza, né? Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a mudança do uso natural do nosso corpo. E ele fala isso fazendo até menção com a questão ligada à homossexualidade. São poucas coisas que a Bíblia pontua. Por exemplo, a questão de bestialidade, da homossexualidade e do sexo anal, né, como sendo realmente uma prática que teria aí a reprovação de Deus. Com clareza, né? Com clareza. Então, o resumo é não. Biblicamente não tem apoio, né? Cientificamente já é outra história, mas eu acho que aqui o contexto a pergunta que ele faz é no contexto bíblico e da palavra de Deus. Recado final, Thalita, por hoje.
Olha, eu estou muito feliz de participar desses programas onde a gente pode ter um tempo para refletir sobre a sexualidade, né? Então, eu acho que o convite é que você continue ligado, mandando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas e que você não desista da sua saúde sexual. Ok, amiga, muito obrigada. Você de casa também. Olha só o que esse internauta escreveu pra gente, deixou um comentário lá no blog. Ele diz, muito bom o programa da Novo Tempo, gostei muito, para não dizer excelente. E assistindo pude perceber que é bem na cara o assunto por vocês abordado. Tudo sobre a sexualidade dentro dos planos de Deus. Que bom que você está percebendo, que esteja bem na cara, como diz você, que a nossa proposta é chegar até você com respostas que tenham dentro do contexto da fé e do contexto do prazer, e do contexto da conjugalidade e do relacionamento afetivo com qualidade. É isso que nós pensamos e queremos para você, já que entendemos que Deus fez isso e quer isso para nós. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela companhia. Nosso encontro está marcado aqui toda semana e eu te espero na terça, de terça para quarta e de quinta para sexta, à meia-noite. Até lá.